Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando toda a sua família. O Espiritismo revela a unidade, a harmonia e a justiça na criação. Segundo ele, os demônios são as almas atrasadas, ainda prens dos vícios da humanidade. Os anjos são as mesmas almas depuradas e desmaterializadas. Entre esses dois pontos extremos, a multidão das almas nos diferentes graus da escala progressiva. Estabelece desse modo a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que lhe traz informações e notícias do movimento espírita de nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado para interagir, participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Acompanhemos agora a mensagem Serviço Urgente, extraída do livro Hoje, que nos veio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Em verdade, o ensinamento do bem somente vale quando a criatura lhe substancializa a orientação. O esquema de estudo no recinto da escola é o mesmo tesouro de luz para a coletividade dos aprendizes. Cada aluno, porém, revela assimilação diferente. O regimento de uma fábrica relaciona instruções gerais para a dignificação do trabalho, mas a eficiência da indústria exige o concurso criterioso de cada cooperador. As disposições do trânsito representam sugestões respeitáveis daqueles que se desvelam pela tranquilidade pública. A segurança comum, todavia, depende do acatamento com que as observem pedestres e motoristas. Valemo-nos dos símiles para considerar que a doutrina espírita é instituição funcional na Terra e em qualquer instância do universo, por englobar princípios idênticos para todos os seres, com vistas à emancipação, equilíbrio, burilamento e felicidade das consciências. Assemelhando-se à fonte desatada de cujas águas cada um pode tomar a quantidade compatível com o recipiente que carrega. Nas diretrizes em que se define, expede amparo e esclarecimento, favores e bênçãos em todas as direções, sem personalização ou prerrogativa. Capacitemo-nos de que o nosso aproveitamento dos valores da vida, empregando os recursos que ela nos oferece, guarda o tamanho do nosso esforço. Aperfeiçoamento em nós mesmos, serviço urgente. A doutrina espírita administra a educação com benemerência e grandeza, auxiliando indistintamente. Recebê-la e aplicá-la constituem tarefas da nossa vontade em ação. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do 17º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru. Próximo domingo, dia 4 de março de 2018. Local Teatro do Shopping Difusora. O tema central, Orgulho e Humildade. É uma realização do Centro Espírita Lar de Jesus. Contará com as presenças de André Luiz Peixinho, da Bahia, André Gaioso, da Paraíba, Alisson Guedes, do Recife. Harmonização musical com Totonho e Sóstenes. Ingressos R$30. O evento inicia às 8h30 da manhã e vai até às 17h30 da tarde. Toda a renda do evento será revertida para a construção da sede própria do Centro Espírita Lar de Jesus. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo.
Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, continuação. A todos vós, homens de boa vontade, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e prosseguir esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. Que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhas conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositadas nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes esta montanha de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas, aproximarem-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, e depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo graças pelas aflições que a terra lhe destina. Onde encontrar uma instituição espírita? Ame a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas. Na quarta às 14. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos a questão de número 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinado, ou pode receber uma missão não prevista? Resposta dos Espíritos. Tudo o que um homem faz não é o resultado de uma missão pré-determinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro. Ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo, e lhe dá a ideia e dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a terra
com a missão de fazer esta obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de artes ou descobertas. Necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que lhe estende sobre a execução. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9, esta passagem. Também vos digo, granjeai amigos com os frutos ou com as riquezas da injustiça. No livro Pão Nosso, comentários do Espírito Emmanuel sobre esta passagem bíblica, encontra-se registrado na mensagem Granjeai amigos. E assim ele nos escreve, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devasar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades de felicidade, em conhecimento e saúde, provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não vos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam de influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual, do egoísmo feroz para o amor universalista, da inquietude para a justiça divina. Bastará recordar neste sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus vos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada à Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga, Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos aqui novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade e através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Aqueles que estejam nos acompanhando através da internet podem também deixar perguntas através do Facebook, nós procuraremos responder posteriormente ao programa, já que não temos acesso a ele durante o mesmo. Queremos aqui, enquanto você não nos liga, reforçar o convite para o próximo evento muito importante aqui em nossa cidade, próximo domingo, dia 4 de março.
será a realização do 17º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru. Um evento patrocinado pelo pelo Centro Espírita Lar de Jesus. Esse evento terá toda a arrecadação destinada à construção da nova sede da instituição. Então, é um ótimo momento, você que nos acompanha também o programa aí em cidades vizinhas a Caruaru, virem à nossa cidade e participarem. Começa às 8h30 da manhã, será no auditório do Shopping Difusora. Os ingressos custarão R$30. Haverá a presença de grandes expositores do nosso movimento. Inclusive, pela primeira vez em nossa cidade, André Luiz Peixinho, que vem lá da Bahia. Também terá a participação de André Gaioso, da Paraíba, e de Alisson Guedes, que vem do Recife. Haverá harmonização musical com Totônio e Sóstenes. O evento começa às 8h30 da manhã, próximo domingo, dia 4 de março. Não percamos esse evento e, sobretudo, aqueles que simpatizam com a doutrina espírita e que sabem que, através da arrecadação dos ingressos, o lucro que houver, se destinará à construção dessa nova sede do Centro Espírita Lar de Jesus. Participemos todos. E lembramos aí outra vez o telefone aqui da Rádio Liberdade, o 2103-1170. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu vou fazer uma pergunta. Certo. Eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Baixe só o rádio um pouquinho, porque está dando aí uma microfonia. Se baixar o rádio fica melhor. Não está ruim a ligação. Tá bom agora, melhorou. Olha, vocês da lei espírita, vocês vínculos na programa, vamos dizer, a individual, e se você se confessa o padre, se você tem seus pecados, essa religião, é como a gente está do espírita. Bom, eu entendi a pergunta final. A primeira, pode tentar repetir a primeira? Se vocês se brincam na Páscoa, na tolerância, se vocês brincam certo. A Páscoa, certo. E também a questão de se confessar, né? Tá certo. Muito bem. Nós agradecemos muito aí a participação do nosso ouvinte. Ele nos faz duas perguntas. A primeira, a respeito de os espíritas fazerem ou não a Quaresma, a Páscoa, e se a gente também se confessaria ao padre, como ocorre normalmente com os católicos. Nós entendemos, através da doutrina espírita, que o movimento maior de adoração, de contato nosso entre a criatura e o Criador, entre nós e o Cristo, não se estabelece através da repetição de cerimônias ou de rituais, que na verdade entendemos o papel importante que ainda exerce nas mais variadas doutrinas do cristianismo. Mas para nós, em termos de necessidade, isso já foi completamente superado. Então, tanto a questão de haver cultos especiais no dia da Páscoa, nos dias da Páscoa, ou quanto à necessidade de confessionário, isso não há na prática da doutrina espírita. E entendemos, compreendendo exatamente a necessidade que muitos ainda têm da vivência de cerimônias, de rituais, e da necessidade estabelecida na Igreja Católica, daquele que se identifica com essa doutrina, de ter o confessionário dos erros ou pecados que teria cometido junto à Igreja. Então, de fato, isso não ocorre na doutrina espírita. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Soares. À vontade. Olha, veja bem. Eu tenho pesquisado muito a doutrina de Jesus, sou estudante, e eu tenho visto uma coisa. A qualificação de Kardec
diz que a gente tem que ter muito cuidado com os médios. As próprias escrituras hebraicas e as gregas, os apóstolos, a gente sempre dizia cuidado, perguntando o que de Deus. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Um médio que, por exemplo, só atende um espírito, que é dirigido por um espírito, que a gente vê muito, né? Como quase todos eles, que escrevem livros, a Bíblia usa Lúcio e outros. Esses médios e esse material que eles trazem, eles são dignos de crença, eles são verdadeiros, porque a codificação era uma pesquisa, né? É verdade. Eram trazidos de todos os lugares para poder chegar à conclusão de que aquilo era verdade. Por que aqui agora é diferente? Tá bem. Eu agradeço muito a participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga a respeito daquelas pessoas que, sendo médiuns, receberiam exclusivamente um espírito só. Até que ponto seria de confiança o material de revelação que vem ou que viria através de um desses médiuns? Quando a codificação, para que ela tivesse sido construída, sistematizada por Allan Kardec, ele precisou de utilizar diversos médiuns nos mais diversos lugares e coordenar, organizar as revelações, os ensinamentos que esses espíritos traziam. E sobre o cuidado que se deve ter realmente com a prática da mediunidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita que foi através da mediunidade que surgiram as grandes religiões da humanidade, e sobretudo o cristianismo. Mas também o próprio espiritismo nos adverte o grande cuidado que se deve ter a respeito do conteúdo das revelações do mundo espiritual. Então nós aprendemos um conceito muito difundido na doutrina, que é da universalidade dos ensinos. Para que de fato uma mensagem, um conteúdo novo que nos chegue através de certa pessoa, de certo médium, tenha de fato um efeito relevante, é necessário que aquele conteúdo não venha exclusivamente através daquele médium. Por outro lado, o fato de uma pessoa exclusivamente só receber determinado espírito se caracteriza, à luz da doutrina espírita, com grandes possibilidades de ser um processo de natureza obsessiva, na qual um espírito se assenhoreia, toma poder em ser exclusivo nas mensagens e nas revelações que aquele médium traria. Então, ao mesmo tempo, a mediunidade tem esse fator tão importante na revelação dos conteúdos espirituais para o progresso do homem, mas ao mesmo tempo é através da mediunidade que surgem também os espíritos enganadores, os espíritos que, traduzindo um processo obsessivo com o próprio médium, querem assegurar que o que eles dizem é de exclusiva verdade e que não se pode colocar em análise o que eles dizem. Cabe aqui ressaltar aquela passagem contida numa das cartas de João, que está registrada no Novo Testamento, quando ele diz de que examinai se o Espírito de fato provém de Deus, no sentido de que se aquele Espírito é um representante da espiritualidade benfeitora, dos espíritos elevados, ou se na verdade está querendo enganar. Essa é a resposta que teríamos. Estamos com mais um ouvinte na linha. Caiu a ligação, tinha mais um ouvinte. Lembramos aí outra vez o telefone aqui da Rádio Liberdade, 2103 1170. 2103 1170 é um telefone fixo. Você pode tirar dúvidas, fazer perguntas. Ainda temos aí algum tempo para resposta. E estávamos há pouco incentivando aí as pessoas que moram em Caruaru e em cidades circunvizinhas a virem participar desse importante evento em nossa cidade, próximo domingo, dia 4 de março, que será o 17º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Pois não? Há um tempo atrás, uns anos atrás, já comigo, ainda quando eu era criança,
eu passava de alguns remédios. E eu dizia que eu era médico. E que eu passei o fim, né? E passei, o tempo que eu passando, hoje eu estou com 32 anos de idade. E também eu fui na casa de algumas pessoas. As pessoas falaram, você é médico, você vai me ajudar, e muito tempo. Eu só não estou me enganando, cara. Ele perguntava se eu me sério problema comigo. Então, o médico me acerta realmente, mas eu não sabia. Só que eles dizem que esse médico, o nosso médico da Bahia, eles mais fortes que eles, não tem o comum como eles. Acreditarem que as eles são mais fortes que a minha. E eu fiz esse bola aí, não sei o que eu faço, e não sei, cara. Eu fico dá uma explicação disso. Tá, você mora aqui mesmo, em Caruaru? Eu sou da região aqui, assim. Tá bem. Acompanhe aí pelo raio da nossa resposta. Eu agradeço muito a participação. O nosso ouvinte nos indaga sobre as dúvidas que ele tem a respeito de realmente ele ser médium ou não, já que em mais de uma oportunidade, pessoas que ele esteve tendo contato, disse a ele que ele era médium e que ele teria uma tarefa, um trabalho para fazer na mediunidade. Nós queremos aqui, aproveitando a pergunta do nosso ouvinte, esclarecer a todos que nos acompanham que, de maneira unânime, os espíritos nos deixam bem claro que todos nós somos médiuns. A característica de mediunidade a qual as pessoas se prendem mais é o médio ostensivo, aquele onde fenômenos ou características de intervenção dos espíritos estaria mais patente. O que podemos aqui orientar ao nosso ouvinte é a possibilidade de ele ter um contato melhor com um centro espírita, não com pessoas particulares que se digam médiums. Aqui em Caruaru, que nós temos dado aqui endereços e dados das reuniões dos centros espíritas em Caruaru, o nosso ouvinte é possivelmente de uma zona rural perto de Caruaru, talvez a instituição mais centralizada, que é a AME, que tem as reuniões públicas às 8 horas da noite, todas as segundas-feiras, fica ali pertinho do campo do Central, e ele pudesse ter um contato melhor com o espiritismo, porque, na verdade, trabalho que muita gente generaliza para aqueles que são médios ostensivos é o esforço da vivência maior do bem, do amor ao próximo, da caridade. Independe exatamente de a pessoa ter que exercer a mediunidade em uma instituição espírita. Isso aí é algo que a pessoa vai poder escolher ou não quando ela encontrar, frequentar e estudar o espiritismo numa instituição espírita. Mas eu digo isso a todos que nos acompanham, que se alguém lhe diz que você tem uma mediunidade para trabalhar, tome isso como sendo um incentivo para que você pratique mais o bem, o amor ao próximo, a caridade, a solidariedade, porque de certa maneira alguém identificou em você uma sensibilidade que se traduz em maior responsabilidade perante os ensinos de Jesus. Nós estamos com mais um ouvinte na linha? Estamos. Bom dia. Bom dia. Bom, talvez a linha tenha caído, né? Bom dia. A linha caiu. Nós estamos aí realmente nos aproximando do horário final do programa e reforçamos o agradecimento a todos que participaram, aqueles que não pudemos atender hoje. Estejam conosco aí no próximo domingo, 7h30 da manhã. E, concluindo, estejamos aí, nos organizemos, nos agendemos para estar no próximo evento espírita aqui em Caruaru, que será o 17º Movesc, com a grande presença, por primeira vez em nossa cidade, de André Luiz Peixinho. Será no auditório do Shopping Difusora. Todos estão convidados. Até o próximo domingo. Muita paz. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.